E após o resultado aí do segundo turno, a gente já tem um panorama do país em termos de ideologia, né? E os partidos mais alinhados à direita e ao centro do espectro político-ideológico saem fortalecidos das eleições de 2024. A direita conquistou 2.673 prefeituras, aí incluídas 11 das 26 capitais do estado. Avançou 5% em relação a 2020, quando essas legendas conquistaram 2.539 prefeituras. É o melhor resultado desde a eleição municipal de 2000. Vamos à posição dos partidos de centro. Eles elegeram prefeitos em 2.144 cidades. Ficou estável aí em relação ao resultado de 2020, quando conquistou 2.166. Ficou mais ou menos na mesma casa, né? E a gente fazendo o comparativo, a esquerda seguiu na trajetória aí de uma queda que foi iniciada em 2016 e teve um resultado bem negativo nas eleições dos anos, na eleição do ano 2000. Mesmo tendo Lula à frente do Palácio do Planalto, não houve avanço nessas disputas estaduais. Para a gente fechar o panorama, os partidos de esquerda juntos conseguiram 752 prefeituras agora em 2024, 13% a menos que em 2020, quando haviam conquistado 863 prefeitos. As vitórias dessas agremiações ficaram concentradas majoritariamente no Nordeste, principalmente no Ceará e na Bahia. É nessa região que Lula e o PT são mais bem avaliados, segundo pesquisa do Poder Data, neste mês. Pois é, o PT quase perde em Fortaleza, né? Tem que lembrar isso e ressaltar, porque foi uma vitória na Bacia das Almas. Muito importante, claro, mas uma vitória muito difícil. E fazer uma analogia, a esquerda está numa fase tão ruim que até a bola de ouro da France Football foi para quem joga no centro, foi para Rodri, meio de campo espanhol, enquanto Vinícius Júnior, que atua como um atacante pelo lado esquerdo, ficou em segundo lugar, né? Então a esquerda está num momento difícil em todo mundo, não somente aqui na política. Você acha que é uma mudança do perfil, Júlio Pinheiro? Ou você acha que... A gente chegou a comentar isso no plantão de apuração? Sim. Sobre como o PT vem caindo após aqueles casos da Lava Jato, também o caso Isso. da Dilma Rousseff, do impeachment. Você acha que o perfil do eleitor mudou? É porque a esquerda não tem conseguido se renovar e esse discurso antigo da esquerda não está mais colando. Isso foi dito, inclusive, por alguns colunistas de veículos de circulação nacional também corroboram com essa opinião, que é nossa, a gente já falou aqui também sobre isso, que o discurso da esquerda não tem mais conseguido arrebanhar eleitores como já teve em outros tempos e não tem se renovado. Ao contrário do discurso da direita, que apesar do extremismo que apareceu, que surgiu em 2018, tem se acalmado, né? Tem ficado mais ameno e tem se posicionado mais ao centro. Então a população brasileira tem demonstrado que o seu posicionamento é mais de centro-direita nesse momento, a maioria da população brasileira. Então essas eleições municipais demonstram que o que falta muitas vezes também é uma atualização do discurso, atualização das propostas e também uma análise da realidade, porque o que se falava em 1980, 1990, no início dos anos 2000, já não vale mais para 2024 e já não se convence mais em 2024. Isso é importante que se diga. O PT, que é o partido que praticamente monopoliza a esquerda no Brasil, tem um único líder há mais de 40 anos e não tem mais nenhuma liderança. Não surgiu, Lula não fez um sucessor e não fará. Lula não tem, porque a eleição é daqui a 2 anos e Lula até o momento não preparou ninguém para ser um candidato, caso ele mesmo não tenha saúde para ser. Então a esquerda, além de envelhecida literalmente nas pessoas, também está envelhecida nas ideias. Essa falta de renovação abriu uma brecha muito que tem sido aproveitada pelos partidos de centro e de direita também nesse momento. Então eu acho que eu vejo, na verdade, que os números demonstram que não está tendo mais espaço para extremos, nem de direita, nem extrema direita, muito menos de esquerda. De esquerda não precisa nem ser tão extrema. Qualquer perfil de esquerda tem sido rechaçado. Então é basicamente isso. Vamos ver qual será a realidade para 2026. Tudo isso dependerá muito mais da postura dos políticos e dos partidos políticos daqui a 2 anos. Mas o que a gente tem visto é que os partidos de esquerda não têm se entendido dentro dos próprios partidos e na direita há também uma divisão para saber quem é líder. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Esse resultado matemático aí, né, que a gente está assistindo, né, os números, cada um colocando o que conseguiu de êxito, ele serve muito mais para marcar o posicionamento das legendas ao final de um pleito. Mas daqui para frente o que vai valer por exemplo, a vitória do governador de São Paulo em São Paulo. Sim. Isso está
está chancelado. Com certeza. A vitória de João Campos em Recife está chancelada também. Então, alguns protagonistas, eles trazem para si essa vitória e isso pode fazer a diferença no ano de 2026. Se a gente tomar como base aqui o Rio Grande do Norte, Natal é esse cenário também. Sim. Rogério Marinho hoje se credenciou. A vitória de Paulinho Freire fortalece o projeto de Com Rogério certeza. Marinho em 2026. Então, muito mais que números, a gente tem que analisar os comandantes dessas vitórias. Aí a gente vem para a figura de Kassab, por exemplo. Ele está comemorando aí porque o partido esférico dele, como o Júlio Pinheiro costuma dizer, elegeu aí metade dos candidatos que estavam na disputa e saiu como o partido mais vitorioso na eleição. Mas essa vitória mesmo só vai dar reforço à figura política de Gilberto Kassab. Que não é mais candidato a nada, né? Ele não tem interesse. Ele e Valdemar da Costa Neto são líderes políticos que parece que vão permanecer como líderes políticos. E aí tem aqueles históricos das capitais que já são historicamente, já tendem a votar no centro-direita. Então, um caso muito emblemático é Porto Alegre. Porto Alegre teve uma disputa ali do atual prefeito que enfrentou todos aqueles problemas daquela grande enchente que aconteceu em Porto Alegre. Teve uma oportunidade de mudar com Maria do Rosário, que era do PT, e mesmo assim permaneceu com o atual prefeito, mesmo com todos os problemas diante da gestão. Com todo respeito a Maria do Rosário, mas ela é o que há de mais extremo na esquerda e como uma candidata. Claro que o Porto Alegre já teve diversos líderes políticos que conseguiram mandatos através da esquerda. A gente vai lembrar do Olívio Dutra, do próprio Tasso Genro. São pessoas que tiveram uma atuação na esquerda e tiveram resultados expressivos lá na política de Porto Alegre. Mas acontece que Maria do Rosário, ela é motivo, com todo respeito a ela, a figura da mulher Maria do Rosário, mas os seus posicionamentos, a forma com que ela se porta no Congresso Nacional, a quantidade de recortes que existem nessa era dos recortes sobre Maria do Rosário, inclusive embates com o Jair Bolsonaro, fazem dela uma figura quase que cômica, com todo respeito a ela. Mas por que, Júlio? Porque vem nela já uma caricatura do que é a defesa pelos direitos humanos, que é totalmente deturpado, porque Maria do Rosário não é os direitos humanos, mas ela se porta como uma defensora dos direitos humanos e tem atitudes muitas vezes em que coloca os pés pelas mãos. Então ela conseguir 38% foi muito lá em Porto Alegre, apesar de Sebastião Melo ser o prefeito durante o período da maior tragédia lá na história de Porto Alegre, né? Mas vamos lembrar também, não foi somente Maria do Rosário que foi muito derrotada, o PT nesse momento. Ela teve 38% e Guilherme Boulos, gastando 81 milhões de reais com o apoio da esquerda total do Brasil, teve 40%. Então, são dois grandes estados que tiveram derrotas aí acachapantes para a esquerda. E se a gente olhar a questão financeira e os gastos de campanha dos candidatos de esquerda, a gente viu a quantidade de recursos que cada um recebeu dentro do fundo partidário, dentro da sua legenda, né? Foram os que tiveram mais dinheiro. Natal, a Natália Bonavides, se tem uma coisa que ela não pode reclamar, foi dos recursos que chegaram para a campanha dela em 2024. Ao contrário do que a gente assistiu até no passado, viu? Sim. A gente já viu Fátima e Mineiro fazerem campanhas aqui no RN, da disputa pela Prefeitura de Natal. Claro que a proporção da época é outra, mas o volume de recursos que chegou para a campanha de Natália, ele foi suficiente para eleger qualquer candidato, né? A gente está vendo aí, passada essa eleição, essa foi uma tendência também em todas as outras cidades que o PT teve candidato. E quando não teve, que foi o caso de São Paulo, também chegou para financiar a campanha de Boulos, que também não teve êxito nas eleições do último domingo. Vamos lá, olha, e o desempenho do PT deu o que falar na plenária que aconteceu ontem, 8h27. Repita. 8h27, porque a presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, disse que o ministro Alexandre Padilha, titular das Relações Institucionais do governo Lula, ofende o PT fazendo graça e que ele deveria focar na articulação política com o Congresso. A crítica da presidente, ela veio após aí uma fala do ministro a respeito do desempenho do PT naquelas eleições de domingo. Nas eleições de domingo, né? Está bem próximo daqui, da nossa data. Ele comparou o resultado do partido nas urnas àquela zona de rebaixamento de um campeonato de futebol, né? Acho que ele comparou com o nosso América, ao afirmar que a sigla não saiu aí do Z4. A presidente do PT não gostou, disse que o desempenho do partido foi afetado pelo governo federal, que é de ampla coalizão e que o país passa por uma ofensiva de extrema-direita. Os principais vencedores do pleito municipal
que foi o PSD, o MDB e o PT, fazem parte aí da base hoje governista citada por ela. A gente tem um trechinho da fala, a primeira fala do ministro Alexandre Padilha. Vamos lá, vamos conferir o trechinho do que ele falou. O PT é o campeão nacional das eleições presidenciais, mas na minha avaliação não saiu ainda do Z4 que entrou em 2016 nas eleições municipais, sendo 82% de reeleição, que os partidos que mais crescessem fossem exatamente do espectro que compunham as prefeituras em 2020. Mas acho que tem um debate importante a ser feito de como que o PT e os partidos de esquerda conseguem representar segmentos de trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo da realidade urbana, que por algum motivo não se sentiram representados pelas candidaturas nessa eleição municipal. Tá aí a fala do ministro Alexandre Padilha. A gente vai conferir agora a fala da presidente Gleisi Hoffmann, que rebateu essa fala aí do ministro. Vamos lá. Gleisi rebateu através de nota, né? Eu vou ler aqui, para quem não está nos acompanhando pelo YouTube, vou poupar aqui a voz de Lícia, tá? Temos de refrescar a memória do ministro Padilha. O que aconteceu conosco em 2016 e a base de centro e direita no Congresso, que se reproduz nas eleições municipais, que ele bem conhece. Pagamos o preço como partido de estar num governo de ampla coalizão. E estamos numa ofensiva da extrema-direita. Ofender o partido, fazendo graça e diminuir nosso esforço nacional não contribui para alterar essa correlação de forças. Aí agora a alfinetada que final foi de Gleisi Hoffmann. Padilha devia focar nas articulações políticas do governo, de sua responsabilidade, que ajudaram a chegar a esses resultados. Passou para conta de Padilha a derrota. Mais respeito com o partido que lutou por Lula livre, Lula presidente, quanto poucos acreditavam. Gleisi Hoffmann e Alexandre Padilha, eles estão... É aquela briga de cachorro pequeno, né? Porque são dois que estão no momento... De cachorro pequeno. Briga de pinche contra poodle. Porque aquele negócio, Gleisi Hoffmann, daqui a pouco vai ter uma renovação para o PT, para as eleições de 2026. Verdade. E Padilha colocou ela na frigideira com o Dendê, né? O PT é PhD em queimar todo mundo, inclusive do próprio partido. Alexandre Padilha, a gente tem que lembrar que ele nunca foi... historicamente, um político de mandatos. Ele sempre foi um cara da articulação política, ele é uma liderança lá de São Paulo, é um médico que já foi ministro da Saúde algumas vezes, já esteve em outro momento na articulação política, nesse momento é deputado federal pelo segundo mandato somente. Gleisi Hoffmann não, ela é uma política com mais experiência de exercício de mandatos. Mas Alexandre Padilha demonstrou claramente que o objetivo dele é tirar a Gleisi Hoffmann do poder do PT, do comando do PT. E ficou muito claro isso. No momento em que ele fala da forma com que disse que o PT está no Z4, foi realmente uma forma jocosa de falar com o próprio partido. E uma autocrítica que é rara nas pessoas que fazem parte das cabeças do PT. E Gleisi Hoffmann, claro, ela tem um pensamento bem conservador, no conservador que eu falo, de petista conservador, petista raiz. Ela não aceita que ninguém critique o seu partido publicamente e fez o que fez com relação a Alexandre Padilha. Provavelmente nessa queda de braço perdem os dois, né? Porque Alexandre Padilha, de fato, ele como o ministro das Relações Institucionais tem tido diversas dificuldades no Congresso, apesar de ter conseguido já uma maioria que a gente sabe como é que se consegue essa maioria. E Gleisi Hoffmann tem um resultado pífio nas eleições municipais. Por mais que apresente um crescimento, ela não pode dizer que foi por causa de alvo de ataques. O PT está na presidência da República, pessoal. O PT, mesmo estando na presidência da República, aqui no estado também, aquele discurso de não, estamos contra os poderosos. Que poderosos? A governadora do estado do PT. O PT é comandado comanda a presidência da República. E não se ainda tem esse papo de contra os poderosos. Os poderosos são do PT. Então a própria Gleisi Hoffmann, ela fala sobre algumas forças do além que a gente não vê, que vê na disputa política normalmente e tenta justificar o fracasso da sua gestão e duas dirigente. Declarações pós-derrota, né, que claro, só enfraquecem ainda mais a legenda. E no calor do momento, né? Se ele quis fazer graça ou não, mas ele quis expor que o partido saiu derrotado nas eleições. E ela não gostou do tom e está transferindo para ele parte dessa responsabilidade, porque cabe a Padilha resolver as articulações entre Congresso e o Poder Executivo. E olha, no quesito aí dessa relação, Júlio Pinheiro, quem mais passa tempo em frigideira com óleo quente é Alexandre Padilha. Com certeza. Ele vive sendo alvo de críticas e vive com uma estabilidade, convive com uma estabilidade política que só mesmo o presidente da República para sustentá-lo. Né? Porque ele faz a persona não grata muitas vezes de dizer o cara que diz o não. Ou de não resolver as demandas que saem do Congresso. E aí, no calor de uma derrota
os dois líderes dentro de uma legenda, cada um traz uma declaração nesse tom, então só enfraquece mais aí esse day after do PT, que saiu muito menor nas eleições de 2024. E na direita